Meus queridos irmãos e irmãs, vocês não chegaram a este vídeo por acaso. O Senhor marcou um encontro com você nesta manhã. Enquanto muitos ainda caminham na escuridão das suas preocupações, você decidiu parar, respirar e entregar seu dia nas mãos de Deus. E é exatamente isso que Ele deseja: ser lembrado logo no início, quando o sol ainda desperta e a sua alma pede forças para enfrentar tudo o que virá. Quantas vezes você acordou cansado antes mesmo de começar? Quantas vezes o peso da rotina já te roubou o ânimo antes de sair de casa? Mas hoje, aqui e agora, o Senhor sussurra ao seu coração: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa promessa é viva, é real e não está distante. Ela é para você nesta manhã. Respira fundo agora. Fecha os olhos por um instante, se puder, e imagine-se entregando cada preocupação, cada medo, cada fardo invisível que você carrega. O Senhor está aqui. Ele te vê. Ele te sustenta. A sua fraqueza não é motivo de vergonha. É justamente o lugar onde o poder de Deus se manifesta. Hoje é um novo dia. E Deus deseja que você não apenas sobreviva, mas que viva com propósito, com coragem e com paz. É tempo de aprender a esperar nele, porque a força verdadeira não vem do café que você toma, nem da energia que tenta buscar em si mesmo. A força que nunca se esgota vem do céu, vem do trono da graça, vem do Espírito Santo que habita em você. Talvez ontem você tenha chorado, talvez tenha terminado o dia sem respostas, talvez tenha se deitado com o coração pesado, mas hoje o Senhor renova as misericórdias. A cada amanhecer, Ele estende sobre você a promessa de começar de novo. E não importa se o mundo tenta te sufocar, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Coloque agora a mão sobre o seu coração e diga em voz baixa: Senhor, eu confio em Ti. Renova minhas forças nesta manhã. Eu não quero andar sozinho. Eu não quero enfrentar este dia sem a Tua presença. Sinta o peso da noite indo embora. Sinta a presença suave do Espírito Santo trazendo leveza, trazendo paz, trazendo coragem. Muitas vezes você se sente como alguém tentando correr em terreno arenoso, sem firmeza, sem apoio. Mas quando você espera em Deus, Ele coloca seus pés sobre a rocha. Quando você se ancora nele, a tempestade pode até rugir, mas você permanece de pé, não pela sua força, mas pela força que vem do alto, e há algo que Deus quer te lembrar hoje. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa provar nada a ninguém. A sua missão não é carregar o mundo nas costas. A sua missão é se apoiar naquele que já venceu o mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E porque Ele venceu, você também vencerá. Agora, respire de novo e declare com fé: Senhor, eu recebo Tua força para este dia. Imagine asas de águia se abrindo sobre a sua vida, elevando você acima das circunstâncias, dando uma nova visão, uma nova perspectiva. As águias não lutam contra a tempestade. Elas usam o vento forte para voar ainda mais alto. Assim será a sua vida quando você aprender a esperar no Senhor. Seja sincero diante de Deus nesta manhã. Diga a Ele onde dói. Diga onde você se sente fraco. Talvez seja no seu trabalho, talvez seja na sua saúde, talvez seja na sua família. Mas creia, quando você entrega, Ele fortalece. Quando você se rende, Ele levanta. Quando você admite que não pode sozinho, Ele mostra que pode todas as coisas. E à medida que o dia avança, lembre-se, cada passo é sustentado pela graça. Não tenha medo de se cansar.
porque a promessa é clara: caminharão e não se fatigarão. Isso significa que, mesmo nas longas jornadas, mesmo nos processos demorados, mesmo quando o milagre ainda não chegou, você continuará firme, porque Deus está te conduzindo. Hoje, enquanto você anda, enquanto trabalha, enquanto enfrenta os pequenos e grandes desafios, declare dentro de si: eu não ando sozinho, o Senhor vai à minha frente. E quando o medo tentar te paralisar, feche os olhos por um segundo e lembre-se das asas da águia. Você não nasceu para rastejar, você nasceu para voar acima das tempestades, sustentado pelo vento do Espírito. Agora, levante sua cabeça, porque esse não é um dia comum. Esse é o dia em que você escolhe esperar em Deus. E ao esperar nele, você vai descobrir que há uma fonte inesgotável de força, coragem e esperança fluindo dentro de você. Não importa o que o inimigo tente, não importa o que o mundo diga, não importa a batalha que você enfrente, hoje você caminha na certeza de que o Senhor renova as suas forças. E isso é suficiente para transformar não apenas a sua manhã, mas todo o seu dia. E eu te digo, se você entrou aqui desanimado, você vai sair encorajado. Se entrou cansado, vai sair fortalecido, porque a palavra de Deus nunca volta vazia e hoje ela cumpre o propósito de renovar a sua alma. Você já percebeu como as manhãs carregam em si um mistério divino? O sol não pergunta se você está pronto, ele simplesmente nasce. A vida não espera você se organizar para começar de novo, ela simplesmente recomeça. E assim também é a fidelidade de Deus, silenciosa, constante, imutável. Mesmo quando você não sente, ele já está agindo. Mesmo quando você não percebe, ele já está sustentando. Talvez ontem tenha sido um dia difícil. Talvez as suas últimas semanas tenham sido marcadas por batalhas que esgotaram suas forças. Mas escute o que o Espírito Santo está dizendo ao seu coração. A sua história não termina no cansaço. A sua caminhada não acaba no peso da rotina. Hoje, Deus te dá asas de águia para continuar. As águias são aves que sabem esperar. Elas não desperdiçam energia em movimentos inúteis, elas aguardam o vento certo. E quando o vento sopra, elas se lançam com coragem e deixam que a força do céu as leve mais alto. Assim também é a vida daquele que espera no Senhor. Não é uma espera passiva, não é apenas ficar parado. É confiar, é descansar, é se alinhar ao tempo de Deus. Agora, nesse exato momento, eu quero te convidar a descansar. Respira fundo. Sinta a presença de Deus entrando nos lugares onde você guardou angústia, onde você tentou ser forte sozinho. Você não precisa carregar o peso que não foi feito para você. O Senhor é aquele que leva sobre si os seus fardos, e quando você entrega, Ele te dá descanso. Talvez você esteja pensando, mas eu já esperei tanto, e nada mudou. E o Senhor responde: filho, filha, cada segundo da sua espera não foi perdido. Eu estava te fortalecendo no silêncio. Eu estava te ensinando a confiar. Eu estava te preparando para voar ainda mais alto. Você não vê, mas Deus já está alinhando as peças. Você não percebe, mas Ele já está abrindo caminhos. E hoje, ao entregar o seu dia a Ele, você permite que a força do Espírito te envolva de tal forma que até o que antes parecia impossível se torna leve. Coloque de novo a mão sobre o coração e diga: eu espero em Ti, Senhor. Eu não quero depender das minhas próprias forças. Eu me apoio no Teu poder. Cada vez que você declara isso, uma corrente é quebrada, uma carga é removida e uma nova energia espiritual começa a nascer dentro de você. Lembre-se, o inimigo tenta roubar primeiro a sua força interior, porque ele sabe que quando você está enfraquecido por dentro, fica mais difícil vencer por fora. Mas quando você espera em Deus,
Ele te fortalece na raiz, no espírito, no íntimo da alma. A partir daí, não importa o que venha contra você, você permanece firme. E não é apenas para hoje. A promessa de Isaías 40:31 é diária, constante, inesgotável. Amanhã, se você acordar cansado, haverá força de novo. Depois de amanhã, se as lutas continuarem, haverá força de novo. Porque a fonte não seca. Você pode até se sentir esgotado, mas o Espírito Santo é como um rio que nunca para de fluir. Agora, visualize o seu dia. Pense nas tarefas que te aguardam, nos compromissos, nas conversas difíceis, nos desafios que você sabe que virão. E declare: Senhor, em cada detalhe do meu dia, eu quero ser sustentado pela tua força. Eu quero correr sem me cansar, caminhar sem me fatigar e voar acima das tempestades. Enquanto você caminha, lembre-se, cada passo seu é acompanhado pelo olhar de Deus. Quando o seu coração apertar, Ele estará perto. Quando as suas pernas tremerem, Ele será o seu apoio. Quando as suas mãos se cansarem, Ele as fortalecerá. Você não precisa temer. O mesmo Deus que fez o sol nascer hoje é o mesmo que sustenta a sua vida. O mesmo que ergueu montanhas é o que te levanta nesta manhã. O mesmo que guia as estrelas no céu é quem guia os seus passos. Por isso, não olhe para trás com arrependimento, nem para a frente com medo. Olhe para cima com esperança. Porque quem espera no Senhor não é envergonhado, não é abandonado, não é deixado sem resposta. Quem espera no Senhor é sustentado. E eu declaro sobre você: este será um dia diferente. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você escolheu enfrentar tudo com a força que vem do alto. Hoje você vai experimentar paz no meio da luta, coragem no meio da incerteza, ânimo no meio do cansaço. Não se esqueça, a sua maior vitória hoje não será conquistar algo externo, mas manter o coração firme, cheio de fé, cheio de esperança. Essa é a verdadeira força. A força que não depende de circunstâncias, mas de um Deus que nunca falha. E ao terminar esta oração da manhã, guarde isso no coração. Você não vai apenas sobreviver ao dia de hoje. Você vai viver com propósito. Você vai caminhar com confiança. Você vai experimentar o cuidado de Deus em cada detalhe. Porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sempre. Quantas vezes você já se levantou pela manhã sentindo que não teria forças para enfrentar o dia? Quantas vezes a sua alma parecia carregar um peso invisível, como se algo quisesse te prender ao passado, impedir você de avançar? Pois hoje, o Senhor está te lembrando. A sua força não está em você, está nele. Quando Isaías declarou que os que esperam no Senhor renovam suas forças, ele não falava de um esforço humano, mas de um milagre divino. Porque só Deus pode fazer alguém levantar da cama com esperança quando o coração ainda está ferido. Só Deus pode renovar o ânimo de quem já pensava em desistir. Só Deus pode soprar vida em ossos secos. Respira fundo agora. Entrega nas mãos dele tudo o que tem pesado sobre a sua mente. Imagine cada preocupação como uma pedra que você coloca diante do altar do Senhor. Você não precisa levá-las com você. Você não precisa atravessar este dia carregado. O Senhor está dizendo: deixe comigo, eu cuido de você. Talvez ontem alguém te decepcionou. Talvez o medo do futuro tenha roubado a sua paz. Talvez você esteja cansado de tentar e não ver resultado. Mas lembre-se, a espera em Deus nunca é em vão. Há um tempo perfeito para todas as coisas. E enquanto você espera, Ele fortalece, Ele sustenta, Ele prepara o caminho. As águias não nascem prontas para voar alto. Elas precisam aprender a abrir as asas, precisam enfrentar ventos contrários, precisam confiar que o Criador as fez para os céus. Assim também você.
Cada prova que você enfrenta é uma lição para voar mais alto amanhã. Cada lágrima que você derramou não foi desperdiçada. Foi regando a fé que Deus plantou em você. E agora, nesta manhã, Ele sopra novo fôlego. Não é apenas uma força passageira, é uma força que nasce de dentro, que enche a sua alma de coragem, que coloca de pé até quem já estava caído. Declare comigo: Senhor, eu recebo a tua força. Eu não caminho mais sozinho. Eu confio que tu me conduzes neste novo dia. Enquanto você fala isso, algo muda no ambiente espiritual. Correntes são quebradas, medos se dissolvem e a luz do céu invade os lugares onde antes só havia escuridão. Você pode até não ver imediatamente, mas já está acontecendo. Você pode até não sentir, mas a palavra de Deus não depende do que você sente. Ela é viva, eficaz e cumpre o propósito para o qual foi enviada. E hoje ela foi enviada para te renovar. Talvez você acorde todos os dias preocupado com contas, com prazos, com responsabilidades. Mas saiba que a ansiedade não acrescenta nada à sua vida. Pelo contrário, rouba a energia que você precisa para viver o hoje. Então entregue agora. Diga: Senhor, eu entrego a minha ansiedade. Eu entrego o que não posso controlar. Me ajuda a confiar no teu cuidado. Deus está levantando você. Deus está colocando em suas mãos o que você precisa para atravessar este dia. E mesmo que as circunstâncias não mudem de imediato, a sua força interior já mudou. Você não é mais escravo do medo. Não é mais prisioneiro da dúvida. Você é filho amado, sustentado pelas mãos do Pai. Enquanto a vida tenta te puxar para baixo, o Espírito te eleva para cima. Enquanto o mundo tenta te cansar, a palavra te renova. Enquanto as pessoas dizem que não vai dar, Deus sussurra: eu sou a sua força. Eu sou o seu sustento. Eu sou o seu descanso. Hoje, caminhe sabendo disso. Não com o coração pesado, mas com a leveza de quem confia. Não com os olhos no problema, mas com os olhos no alto. Não com passos inseguros, mas com passos firmes, porque o Senhor já foi à sua frente. E eu declaro: este dia não será marcado pela sua fraqueza, mas pelo poder de Deus operando em você. Você vai correr e não se cansar. Você vai caminhar e não vai se fatigar, porque há uma força sobrenatural te sustentando. Então levante-se, respire fundo mais uma vez e enfrente o dia com a certeza de que você não está sozinho. O Senhor dos Exércitos caminha ao seu lado, e isso basta. Há momentos em que a vida parece um deserto. Os dias são áridos, o coração seco e as forças parecem ter se esgotado. Talvez você esteja atravessando esse tipo de tempo agora. Mas saiba, o deserto não é o fim. O deserto é o lugar onde Deus mostra que Ele é suficiente. Quando Israel caminhava pelo deserto, não havia pão, não havia água, não havia sombra, mas havia uma promessa. E todos os dias o maná caía do céu. Todos os dias Deus mostrava que a sua força não dependia de circunstâncias, mas da fidelidade dele. Assim também é com você. Você não precisa ter tudo resolvido. Você só precisa confiar que o mesmo Deus que sustentou ontem vai sustentar hoje. A promessa de Isaías 40:31 não é uma frase bonita. Ela é um pacto entre Deus e os que esperam nele. Ele está dizendo: se você confiar, eu renovo. Se você descansar, eu fortaleço. Se você esperar, eu levanto. E não importa o quanto você se sinta pequeno, porque não é sobre o tamanho da sua força, é sobre o tamanho da força dele. Agora, respire fundo. Sinta o ar entrando como se fosse o próprio sopro de Deus enchendo o seu coração de vida. Diga em voz baixa: Senhor, eu não caminho sozinho. Eu caminho sustentado pela tua mão. Essa declaração simples abre portas no invisível.
Talvez você tenha sido pressionado por preocupações financeiras. Talvez os diagnósticos médicos tenham pesado sobre você. Talvez palavras duras tenham ferido a sua alma. Mas nada disso pode impedir o mover de Deus na sua vida. Ele continua sendo o Deus que dá força ao cansado e multiplica o vigor daquele que não tem nenhum. E mesmo quando você pensa que não consegue mais, Ele aparece. Foi assim com Elias, que no deserto pediu para morrer porque não aguentava. Mas Deus enviou pão e água e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Elias não tinha força, mas o alimento de Deus o sustentou por 40 dias. O que isso nos mostra? Que quando você se alimenta da palavra, quando você se enche da presença, você pode caminhar muito mais do que imagina. Hoje, nesta manhã, Deus está colocando alimento espiritual diante de você. Ele está dizendo: come, bebe, descansa, porque ainda há muito para viver. Ainda há muito para conquistar, ainda há muito para ver. Não se limite pelo que sente agora. O seu cansaço não é a medida da sua vitória. O que determina o seu destino é a promessa de Deus. E Ele já declarou: você vai correr e não vai se cansar, vai caminhar e não vai se fatigar. Talvez as pessoas ao seu redor não entendam sua fé. Talvez digam que é impossível, que não faz sentido. Mas a fé não é para ser entendida pelo mundo, é para ser vivida por aqueles que confiam. E quando você confia, milagres acontecem. Agora, pense nas áreas da sua vida onde você mais precisa de força. Coloque-as diante de Deus. Diga: Senhor, me sustenta aqui. Eu não consigo sozinho. E acredite, enquanto você ora, Ele já está renovando. Enquanto você entrega, Ele já está agindo. Você não é fraco porque pede ajuda. Você é forte porque reconhece que a sua força vem do alto. O verdadeiro poder não está em suportar tudo sozinho, mas em se render àquele que pode todas as coisas. Hoje, se a sua jornada parecer longa, lembre-se de Elias. Se a sua dor parecer grande, lembre-se de Jó, que perdeu tudo, mas viu a fidelidade de Deus restaurar o dobro. Se o seu caminho parecer impossível, lembre-se de Moisés, que abriu o mar, não com a sua força, mas com a obediência a Deus. E lembre-se também de Jesus. Ele carregou a cruz, sofreu, caiu, mas continuou. Não porque tinha músculos humanos mais fortes, mas porque estava cheio da força do Espírito Santo e do propósito eterno do Pai. Essa mesma força, essa mesma presença, esse mesmo Espírito, hoje está disponível para você. Então, levante a cabeça, enxugue as lágrimas e continue. Você não está no fim, você está no meio do processo, e o meio nunca define o resultado. O que define é a promessa, e a promessa é clara. Quem espera no Senhor renova suas forças. O amanhecer é sempre um convite de Deus para recomeçar. Enquanto a noite traz silêncio e descanso, a manhã traz oportunidade e esperança. Talvez você esteja ouvindo esta oração e pensando: mas eu não tenho forças nem para recomeçar. E é justamente nesse ponto que Deus se revela. Quando as suas forças acabam, começam as dele. Deus nunca pediu que você fosse invencível. Ele apenas pediu que você confiasse. Ele não espera que você suporte tudo sozinho. Ele apenas espera que você se renda. Porque a força que vem dele não se esgota, não falha, não se limita. Lembra-se de Davi, um jovem que não tinha preparo militar, mas derrotou um gigante apenas com uma pedra e a confiança em Deus. Aquela vitória não veio do braço humano, mas da força sobrenatural do Senhor. Assim também será na sua vida. Você pode se sentir pequeno diante do que tem que enfrentar hoje, mas o mesmo Deus que deu vitória a Davi é o Deus que está contigo nesta manhã.
Agora, feche os olhos por um instante. Imagine esse gigante que tem te ameaçado. Pode ser uma dívida, uma enfermidade, um medo, uma palavra que te feriu. Veja-o caindo diante do poder de Deus, porque você não luta sozinho. O Senhor é quem vai à sua frente. É por isso que Isaías disse que os que esperam no Senhor sobem com asas como águias. A águia não se limita ao chão. Ela não fica presa às tempestades. Ela usa o vento contrário para voar mais alto. Assim também você. O que hoje parece vento contra, amanhã será o impulso que Deus usará para te elevar. E mesmo quando você não sentir forças para correr, Ele garante, você vai caminhar e não se fatigará. Isso significa que, mesmo nos processos longos, mesmo nas esperas que parecem intermináveis, Ele sustenta cada passo. Não é sobre velocidade, é sobre constância. Não é sobre chegar rápido, é sobre chegar firme. Quantas pessoas começam o dia cheias de energia, mas terminam esgotadas, frustradas, sem esperança. Mas aqueles que começam o dia esperando no Senhor, terminam o dia em vitória, porque foram sustentados pela fonte inesgotável. Agora coloque a mão sobre o coração e diga em voz baixa: Senhor, eu entrego o meu dia a Ti. Eu não quero andar na minha força, eu quero andar na Tua força. Essa simples oração é como abrir uma porta para que o Espírito Santo encha cada área da sua vida. Talvez você não veja mudança instantânea nas circunstâncias, mas vai sentir mudança dentro de você. O coração que estava pesado fica leve. A mente que estava confusa encontra clareza. A alma que estava cansada encontra descanso. E é essa força interior que transforma o exterior. Essa paz que guia as suas palavras. Essa coragem que guia as suas decisões. Essa esperança que guia os seus passos. Hoje, não importa o tamanho da batalha, você vai enfrentar com outra postura. Não mais como alguém frágil e sozinho, mas como alguém que espera no Senhor e recebe dele um novo fôlego. Respire fundo agora. Sinta a presença de Deus enchendo a sua vida. Você não precisa correr apressado. Você não precisa viver ansioso. Caminhe devagar, mas caminhe firme. Deus está com você em cada detalhe. E eu declaro em nome de Jesus, este dia será marcado, não pela fraqueza, mas pela renovação. Não pelo cansaço, mas pela esperança. Não pelo medo, mas pela confiança. Você vai perceber ao longo do dia que, em cada situação, haverá uma força extra, um ânimo inesperado, uma paz que não pode ser explicada. E quando a noite chegar, você vai olhar para trás e perceber: eu só consegui porque o Senhor me sustentou. Há algo poderoso em começar o dia lembrando que você não depende apenas de si mesmo. Porque quando a gente confia apenas na própria força, cedo ou tarde ela falha. Mas quando a gente confia no Senhor, a força se renova todos os dias, assim como o sol se levanta sem falhar. Talvez você acorde com uma agenda cheia, compromissos que parecem maiores do que você pode dar conta. Talvez haja reuniões, contas a pagar, decisões difíceis a tomar. Talvez o simples fato de sair de casa já pareça um desafio. Mas saiba, você não foi criado para carregar o dia sozinho. Você foi criado para andar com Deus. E andar com Deus significa experimentar uma força que não vem do corpo, mas da alma. Não vem da mente, mas do espírito. É uma força que não se mede em músculos, mas em fé. Lembra quando Josué teve que conduzir o povo à terra prometida? Ele não recebeu apenas estratégias humanas, mas a presença de Deus dizendo: não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa promessa não ficou no passado. Ela vale para você hoje. O que quer que esteja diante de você neste dia não é maior do que aquele que caminha ao seu lado. Respire fundo e imagine a mão de Deus segurando a sua. Você não está sozinho na estrada.
Você não precisa dar cada passo inseguro. Há alguém maior que garante a sua caminhada. Talvez a sua mente esteja cansada de tantas batalhas internas. Quantos pensamentos de medo, de dúvida, de incapacidade tentam te paralisar. Mas eu declaro, hoje a sua mente será guardada pela paz que excede todo o entendimento. Você não vai ser dominado pela ansiedade, porque o Senhor está renovando suas forças desde dentro, e essa renovação não é apenas para suportar, é para avançar. Deus não quer que você apenas aguente mais um dia. Ele quer que você viva em vitória, que enxergue oportunidades, que experimente milagres em detalhes simples. Olhe para amanhã. Veja como o sol nasce sem esforço, apenas porque Deus ordenou. Assim será a sua vida quando você aprender a descansar na vontade dele. Você não vai precisar se esgotar tentando controlar tudo. Você só precisa confiar e a graça vai fluir. Agora, entregue ao Senhor aquilo que mais pesa em você hoje. Pode ser uma conversa difícil, uma preocupação financeira, uma dor no corpo, uma angústia escondida. Coloque diante dele em oração. Senhor, eu não posso sozinho. Eu preciso de ti. E sinta o alívio de não precisar carregar sozinho. Sinta o Espírito Santo enchendo você de um novo ânimo. Sinta como a sua alma encontra descanso quando para de lutar contra o impossível e simplesmente confia. Porque os que esperam no Senhor sobem com asas como águias. Isso significa que você vai enxergar de outra perspectiva. O que antes parecia insuportável, agora será apenas um detalhe diante da grandeza de Deus. O que antes parecia prisão, agora será degrau para você subir mais alto. E quando você se sentir cansado, lembre-se desta promessa. Você vai correr e não se cansar, vai caminhar e não vai se fatigar. Essa é a palavra de hoje. Essa é a sua herança espiritual. Então, levante-se com fé. Olhe para este dia não como um peso, mas como uma oportunidade de experimentar o cuidado de Deus em cada detalhe. Ele já foi à sua frente, ele já está contigo agora, e ele estará até o último minuto do seu dia. E eu declaro, este será um dia marcado pela força sobrenatural do Senhor na sua vida. Quando a palavra diz que os que esperam no Senhor sobem com asas como águias, isso não é apenas uma metáfora bonita. É uma revelação espiritual. A águia é uma ave que voa acima das tempestades. Enquanto as outras aves procuram abrigo, quando o vento sopra forte, a águia abre as asas e deixa o vento levá-la para mais alto. Assim é aquele que espera em Deus. Os problemas podem até vir, as tempestades podem até rugir, mas em vez de te derrubar, elas se tornam o impulso que te leva mais perto do céu. Hoje, o Senhor está dizendo, não tenha medo do vento contrário. Ele vai te levantar, ele vai te aproximar de mim. Talvez você esteja passando por um tempo em que os ventos parecem fortes demais. Talvez a pressão da vida, as cobranças, os medos, as responsabilidades estejam batendo forte contra você. Mas lembre-se, você não foi feito para cair. Você foi feito para voar, e voar significa enxergar de cima. Quando você sobe, as coisas que pareciam gigantes no chão se tornam pequenas. Quando você vê da perspectiva de Deus, os problemas perdem o tamanho que o medo deu a eles. Hoje, o Espírito Santo está te levando para essa perspectiva. Respire fundo agora. Imagine-se voando acima das circunstâncias. Não fugindo delas, mas olhando de cima, entendendo que nada é maior que o Deus que te sustenta. Essa visão muda tudo. O coração encontra paz, a mente encontra clareza e a alma encontra descanso. Lembre-se, quem espera no Senhor não se desespera. Quem confia nele não é abalado. Quem se rende à presença dele nunca está sozinho. E quando você se sentir
Sem forças, lembre-se do que Paulo disse: quando estou fraco, então é que sou forte. Porque a força que importa não é a humana, é a de Deus. É no momento em que você reconhece a sua limitação que Ele manifesta o poder ilimitado dele. Hoje, nesta manhã, você está recebendo uma força nova. Não apenas para suportar o dia, mas para viver em plenitude. Uma força que vai além do corpo e toca o espírito. Uma força que te faz levantar quando todos esperavam que você caísse. Declare agora com fé: Senhor, eu escolho esperar em Ti. Eu escolho confiar na Tua promessa. Eu escolho caminhar não na minha força, mas na Tua. E sinta como essa declaração muda o ambiente ao seu redor. A fé abre espaço para que a presença de Deus te envolva. A esperança atrai o impossível. A confiança libera paz. Hoje, quando o medo bater a porta, responda com a palavra. Quando a ansiedade tentar dominar, respire fundo e diga: o Senhor renova as minhas forças. Quando a dúvida tentar roubar o seu ânimo, lembre-se, você não depende do que sente, você depende do que Deus prometeu. E Ele prometeu que você vai correr e não vai se cansar, vai caminhar e não vai se fatigar. Essa é a sua palavra de vitória nesta manhã. Não importa como você começou este dia, importa como você vai terminá-lo. E você vai terminá-lo de pé, sustentado pela mão de Deus. Este é o momento de você selar a sua manhã na presença de Deus. Tudo o que ouvimos e oramos até aqui não foi apenas palavra bonita, foi promessa eterna. E a promessa é clara: os que esperam no Senhor renovam suas forças. Talvez você tenha começado este dia cansado, desanimado, sem forças para continuar. Mas agora, neste instante, o Espírito Santo está soprando novo ânimo sobre você. Ele está enchendo a sua mente de paz, o seu coração de esperança e o seu espírito de coragem. Respire fundo mais uma vez. Sinta como o ar que entra nos seus pulmões se transforma em um símbolo do sopro de Deus dentro de você. Cada respiração é um lembrete. Você está vivo, e enquanto há vida, há propósito. Não permita que os medos roubem a sua visão. Não permita que as pressões da rotina apaguem a sua fé. Não permita que as dores do passado determinem os passos de hoje. O Senhor está à sua frente, e Ele mesmo é quem garante a sua vitória. Hoje, você não vai apenas enfrentar os desafios, você vai superá-los. Hoje, você não vai apenas caminhar, você vai correr sem se cansar. Hoje, você não vai apenas sobreviver, você vai viver cheio da presença de Deus. Coloque a mão sobre o coração e declare com convicção: eu recebo a força do Senhor para este novo dia. Eu caminho na sua presença, eu espero nele e por isso eu sou renovado. E ao longo do dia, quando sentir que as forças estão indo embora, lembre-se dessa manhã. Lembre-se que não é sobre o quanto você aguenta, é sobre o quanto Deus sustenta. Não é sobre o tamanho da luta, é sobre o tamanho do Deus que luta por você. Que cada passo seja leve, que cada decisão seja guiada, que cada palavra seja temperada pela paz do Senhor. Que o seu coração esteja firme, mesmo quando os ventos soprarem. Porque você não é sustentado pelas circunstâncias, mas pela fidelidade do Pai. E ao encerrar esta oração, eu declaro sobre a sua vida: este será um dia marcado pela força que vem do alto. Você não vai terminar como começou. Você vai terminar em vitória. Este é o dia que o Senhor fez, e você não vai atravessá-lo sozinho. Você acordou hoje com a presença de Deus, e quem começa o dia no esconderijo do Altíssimo, termina o dia em vitória.